Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um review geral do mercado. Hoje, sexta-feira 13 de maio, dia de sorte para alguns, de nem tanta sorte para outros. São 19 horas e 47 minutos. Ibovespa hoje fechou em queda de 2,70%. Bolsas americanas também acompanharam essa mesma toada negativa, queda para os três principais índices por lá. Moeda americana mais um dia de alta, depois da valorização no pregão de ontem. Também tiveram valorização aí no pregão de hoje. Dólar comercial fechou a 3,52 e o dólar futuro a 3.551,5. Fluxo estrangeiro por parte das corretoras estrangeiras que a gente acompanha, vendedor. Pessoal, foi vendedor e crescente durante todo o pregão. Ok? Terminaram aqui com praticamente 220 milhões de reais de vendas no mercado à vista. No mercado futuro, seguiram essa mesma toada, praticamente 300 milhões de reais de vendas para o Ibovespa futuro e atuaram na ponta compradora no dólar em pouco mais de 23 milhões de reais. Vamos dar uma olhada nos contratos para vocês perceberem como é que foi o comportamento deles no pregão de hoje? Pessoal, olha que show! Olha que show! Bem aderente em relação ao comportamento dos preços. No dólar, chegaram até começar o dia com a ponta vendedora, chegaram a ficar com um pouco mais de 3 milhões de reais de vendas, enquanto a moeda americana nas duas primeiras horas se valorizou cerca de 15 pontos, 16 pontos em relação ao fechamento do pregão de ontem, mas eles na terceira hora já inverteram essa mão, inclusive acompanhando aí o volume vendedor observado no Ibovespa futuro, eles atuaram exatamente como manda o figurino, quer dizer, os dois ativos, são inversamente proporcionais, então enquanto o nosso índice caía, o dólar subia. Eles tiveram esse movimento comprador no dólar e vendedor no índice, uma projeção de lucro para o índice de pouco mais de 4 milhões de reais, preço médio de 52.690. A gente chegou aqui, aliás, 52.619, A gente chegou aqui com uma cotação final de 51.880, então quer dizer, um pouco mais de 700 pontos de projeção de lucro para o Ibovespa futuro. No caso do dólar, eles tiveram um preço médio de 3.525 e a cotação final em 3.551,5, ou seja, projeção de lucro de 26 pontos e meio no dólar. Para esse montante, isso deu uma projeção de pouco mais de 8 milhões e meio no pregão de hoje. Bom, vamos voltar lá nos nossos ativos? Pessoal, total dos ativos que eles atuaram na ponta compradora, 167 milhões para os 10 ativos de maior volume comprador. Nos 10 ativos de maior volume vendedor, 326 milhões de reais. A variação foi praticamente a mesma. Dos ativos que venderam, 3,95. Dos ativos que compraram, 3,98. O que fez então eles ganharem dinheiro? O volume vendedor ser bem maior. Inclusive o volume vendedor foi praticamente o dobro do volume comprador. Certo? Isso proporcionou que esse volume que eles perderam de projeção de lucro para os ativos que eles compraram, eles ganharam em dobro nos ativos que eles venderam. O net aqui ficou praticamente pouco mais de 6 milhões de reais no mercado à vista. Carro-chefe de compra, Vale 3, carro-chefe de venda, Itaú. A gente já tinha observado em vários pregões anteriores que Vale está sendo objeto de venda por parte deles em vários pregões. Inclusive a gente já tem observado isso e comentado em todos os nossos vídeos aí anteriores, que vocês podem dar uma olhada. Eles estão atuando na ponta vendedora de Vale. No caso de hoje, o ativo continuou caindo e eles começaram a fazer o quê? Recompra desse movimento, certo? Tiveram aí um pouco mais de 30 milhões de reais, tanto na ação ordinária quanto na ação preferencial. No caso de Petrobras, eles fizeram praticamente aí um long and short, A gente teve aqui para as ações que eles compraram 23 milhões, mas eles venderam 52 milhões de reais. Vale lembrar que no pregão de ontem, Petrobras 4, a ação preferencial, foi o carro-chefe de vendas por parte deles em quase 70 milhões de reais. Então quer dizer, e ontem o ativo se desvalorizou perto de 4%. Hoje o ativo já se desvalorizou novamente mais 4%. Então quer dizer, eles estão com volume vendedor, se a gente for somar só esses 2 dias, dá praticamente 120 milhões de reais em Petrobras. Ontem, o segundo ativo de maior volume vendedor também foi Banco do Brasil. O ativo já tinha caído pouco mais de 2,5 e hoje eles renovaram
mais essa movimentação vendedora. Ontem eles venderam cerca de 45 milhões de reais de Banco do Brasil e hoje mais praticamente aqui 50 milhões de reais no ativo, quer dizer, ontem com desvalorização de pouco mais de 2,5% e hoje com 3% de desvalorização no ativo. Então, quer dizer, os ativos que eles compraram, basicamente, principalmente esses de maior peso, foi uma recompra de volume vendedor que eles fizeram nos pregões anteriores, ok? Do volume vendedor que a gente já vem observando aqui por vários pregões no nosso mercado à vista através do saldo Ibovespa e também do saldo dos ativos negociados na Bovespa. Bom, vamos dar uma olhada agora nas opções? Pessoal, no mercado de opções, como a gente percebeu, eles venderam Petrobras, né, no mercado à vista e chegaram a ter aí um movimento no dia de hoje comprador para Vale, né, inclusive contrariando a rotina que eles estavam tendo do grande volume vendedor nos ativos da Vale nos últimos pregões. Então, no mercado de opções, no caso de Petrobras, seguiram à risca o que eles fizeram também no mercado à vista, certo? Volume vendedor de 4 milhões e 200 de calls e também de puts 1 milhão e 200. Quando se vende put, qual que é a projeção? Alta. Só que como o volume de vendas de calls foi bem maior, a gente teve aqui uma projeção de 3 milhões de reais de queda nas opções da Petrobras. No caso de Vales, eles atuaram de uma forma, entre aspas, mais leve, né? Por quê? 500 mil de vendas de calls e praticamente aqui 22 mil de compras de puts. Compra de put é o quê? Projeção de queda também. Então, no caso de Vale, cerca de 500 mil reais de projeção de queda e no caso de Petrobras, 3 milhões de reais de projeção de queda nas opções. Em relação à projeção de lucro, no caso de Vale, eles tiveram um pouco mais de 70 mil e no caso de Petrobras, um pouco mais de 1 milhão e 400, 1 milhão e 300 de projeção de lucro nas opções. Então eles lucraram hoje, tanto nas opções de Petrobras e Vale. Lembrando que segunda-feira a gente tem aí o exercício de opções no nosso mercado. Para ver exatamente qual foi o lucro, a gente vai voltar lá no nosso quadro geral. A gente teve 1 milhão e 430 de projeção de lucro nas opções que eles operaram de Petrobras e nas opções de Vale um pouco mais de 70 mil reais. Então, quer dizer, hoje foi um dia bem produtivo aí para o fluxo estrangeiro que a gente acompanha no nosso mercado e eles atuaram bem fortemente aí na posição vendedora para o mercado e na posição compradora no dólar futuro. Ok, pessoal? Um grande abraço a todos e até o nosso próximo boletim.